Oi, tudo bem? Aqui é o pastor Luiz Roldan, também professor de teologia, tem alguns livros publicados e ministro em alguns seminários. Eu gostaria de falar aqui sobre ato profético, fazer um vídeo sobre esse assunto que eu creio que vai dar uma polêmica, mas é muito interessante visto que é algo que se popularizou dentro das igrejas evangélicas, aí vamos botar aí nas 2 últimas décadas. Como a gente já vai vendo, né, popularizou e surgiu aí dentro das igrejas evangélicas nas 2 últimas décadas. Vamos ver que isso já não fazia parte do culto cristão anteriormente falando. O que vem a ser o ato profético? O ato profético, você já deve ter visto em algum lugar, é o ato de se fazer uma questão física, um movimento, uma ilustração, uma encenação, melhor dizendo até, e crer que isso vai acontecer no mundo espiritual, que Deus vai fazer de forma semelhante. A gente já viu aí pessoas falando, derrubando os gigantes da sua vida, aí faz um bonecão de isopor, aí o pessoal vai lá e derruba o bonecão de isopor, como se Deus estivesse derrubando os gigantes da sua vida. Varrer com a vassoura, que Deus já varrer a sujeira da sua vida, enfim, coisas assim. Ou então, até mais simples, vamos levantar a mão aqui e vamos declarar que esse lugar, esse bairro é de Jesus, vamos fazer esse ato profético. Então isso é um ato profético. Nada tem a ver com profecia, tem muito a ver com palavra profética, que tem a mesma origem, que é falar algo esperando que aquilo aconteça na vida espiritual, no mundo espiritual. A profecia, deixando bem claro que eu creio na continuidade dos dons, sou a favor dos dons para primeiro Cristo, palavra, e depois os dons como edificadores da igreja. A Bíblia me garante isso. Acabei de escrever um livro sobre o Espírito Santo, que eu tiro 2 capítulos só para escrever, um sobre dom ministerial, outro sobre dons espirituais. Explico o dom de profecia e a sua importância. Então, não sou contrário aos dons. Agora, a palavra profética, eu tenho até um vídeo no YouTube falando a diferença de palavra profética e profecia. E também o ato profético, eles não tem nada a ver com profecia, porque a profecia é falar o que Deus mandou falar, entendeu? Você vai pegar um famoso texto de Ezequiel 37, vários ossos secos, e Deus vai falar para o profeta, profetiza, e ele vai falar exatamente o que o profeta tinha que profetizar. E você vai ver que o texto diz, e profetizei segundo Deus me havia falado. E ele vai repetir o que Deus havia falado. Então, mas aonde tem a origem do ato profético? Se estudarmos a história do culto cristão, nós vamos ver que isso não faz parte, nunca fez parte do culto cristão em si. Teve algumas coisas similares vindas de sincretismo, de religiões pagãs. Onde nós vamos ver na história a primeira citação de um ato profético, mesmo que leve esse nome. Então, esse livro aqui, o Novo Atos da Bíblia, ele trata de geografia, arqueologia e história. É da editora Vida Nova, muito interessante. Ele traz a informação baseada em Deuteronômio capítulo 11, onde Deus está dizendo o seguinte: quando vocês entrarem na terra de Canaã, não imitem os cananeus e seus cultos. Olha, a terra de Canaã é diferente da terra do Egito, da onde eu vos tirei. Terra do Egito, você tem um Nilo para irrigar as plantações. A terra que eu estou enviando vocês é a terra que mana leite e mel, ou seja, ótima para pastoreio, para a criação de animais. Mas, se formos falar de agricultura, precisa-se da chuva, porque não tem um rio como o Nilo para irrigar. Ele vai dizer, se vocês me adorarem com seu coração e seguirem os meus mandamentos, eu enviarei chuva. Se vocês forem a outros deuses, eu fecharei o céu. E por que Deus já falou assim, não vá copiar o sistema cultico, o sistema de culto dos cananeus? Porque os cananeus adoravam Baal. Eles tinham Baal por Deus da fertilidade e das chuvas.
fertilidade tanto da terra como também de nascimento de bebês. Então eles começaram a entender se o que eles fizessem num culto a Baal, Baal faria no céu. E como Baal era deus da chuva e da fertilidade, nós vamos ver que eles criam o seguinte, que enquanto eles fizessem aqueles cultos sexuais com as prostitutas culturais, ou seja, prostitutas que participavam daquele culto, tipo sacerdotisas, enquanto aqueles homens estivessem participando e eles ejaculassem, Baal no céu ejacularia, porque eles entendiam que a ejaculação de Baal era a chuva. Então eles entendiam o seguinte: se nós fizermos isso aqui na terra, Baal fará no mundo espiritual. É a primeira menção do sentido do ato profético. Deus está falando, não faça igual. Nós vamos ver que não é o que a gente faz aqui que vai fazer Deus copiar no céu. O homem não, Deus não está sujeito ao homem, melhor dizendo. Deus não está sujeito ao homem. Deus faz as coisas e acontece na terra, e não o contrário. Então nós não vamos encontrar parâmetro para o ato profético no culto judaico e muito menos no culto cristão, principalmente nos primeiros séculos. Depois a gente até vê um negócio parecido quando a igreja séculos depois começa a entrar num sincretismo muito forte. Isso, o que nós temos de ato profético hoje é a cópia do culto a Baal. O que foi trazido junto com a palavra profética do que nós chamamos de confissão positiva trazida por Kent Reagan e seus, vamos dizer assim, parceiros ideológicos. Que eles achavam que o que você fala, Deus faz. Então você declara uma palavra aqui, Deus já fazia no mundo espiritual. Não é assim. Deus pode fazer? Pode fazer. Ah, mas Elias, ele falou que não ia chover e não choveu. Falou que ia chover e choveu. Veja Tiago 5, capítulo 17. Tiago capítulo 5, versículo 17. Lá está a explicação. Elias orou. E aí Deus falou que não ia chover. Quando Elias orou de novo, então choveu. Aquilo foi resposta de oração. Quem falou, Elias só falou aquilo porque Deus já tinha lhe falado antes que não ia chover. Ele falou, olha, não vai chover. Então o ato profético está aqui, ó. Não estou inventando algo científico, histórico, dentro de uma história da religião, tá? Um livro conceituadíssimo. E tá aqui, eu vou ser sincero, não lembro a página, minha mente é humana aí, limitada, e falhou aqui, mas eu li já e não tem origem cristã. Chamado ato profético, ele tem origem pagã. E falar que eu vou pegar algo pagão e fazer para Deus é válido? Não é não. Veja o fogo estranho dos filhos de Arão. Então, senão a gente faz um despacho de macumba para Deus. Bota um alguidar e uma galinha lá com farofa. Logicamente, nós vamos ver que isso não é algo cristão, assim como o ato profético não é. Profecia, Deus mandou você falar algo para alguém, é bíblico, é de Deus. Foi Deus que falou? Eu acredito em profecia. Mas ato profético, palavra profética não tem origem cristã. Espero ter elucidado um pouco qualquer dúvida e contribuído um pouco dentro da limitação do tempo aqui. E que Deus abençoe sua vida.